Vamos prosseguir aqui, ó. Continuando no Eduardo Leite, tá? Porque o Cortes 247 está trazendo aqui, ó, uma matéria abordando essa informação aí de que o governo do Rio Grande do Sul estaria sugerindo o adiamento das eleições municipais no estado do Rio Grande do Sul. Isso aqui é de um absurdo sem tamanho. Já vou adiantar minha opinião, é de um absurdo sem tamanho. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, sugeriu o adiamento das eleições municipais no estado programadas para outubro deste ano. Para o governador, a troca de gestão nas prefeituras do Rio Grande do Sul pode atrapalhar o processo de reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes desde o fim do mês passado. Sim, vai atrapalhar. Tu vai tirar os prefeitos que foram desidiosos, que não fizeram as obras necessárias, e vai deixar eles lá. Vai deixar eles lá para fazer a reconstrução agora do que eles ajudaram a destruir. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente sempre tem que vir para Porto Alegre. Vamos continuar com o Sebastião Melo. Ele vai ajudar agora a reconstruir. O Eduardo Leite só pode estar brincando. Junho já é um momento pré-eleitoral e em julho se estabelecem as convenções. O adiamento é um debate pertinente. O Estado estará em reconstrução, ainda em momentos incipientes, em que trocas de governos municipais podem atrapalhar esse processo. O próprio debate eleitoral pode acabar dificultando a recuperação, afirmou Leite em entrevista ao jornal o Globo. Até o início das chuvas, o favorito nas eleições em Porto Alegre era o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, mas ligado ao bolsonarismo. Melo pode, inclusive, ter o apoio à reeleição do próprio Eduardo Leite. A expectativa do meio político é que as posições do prefeito tenham caído bastante, já que ele e Leite são apontados como um dos culpados pelo despreparo do Estado e da capital no enfrentamento das... Esses dois são inimigos do povo gaúcho, inimigos neoliberais, bolsonaristas. Enchentes. A oposição terá como candidata a deputada Maria do Rosário, do PT, que contará com o apoio do PSOL. O Tribunal Superior Eleitoral não considera no momento adiar as eleições municipais. Apesar da solicitação do governador do Rio Grande do Sul, membros da corte, ouvidos pela coluna da jornalista Andréa Sadi, do G1, dizem que a questão do adiamento não chegou ao TSE e que essa é uma discussão que passa necessariamente pelo Congresso Nacional, já que o adiamento só pode ocorrer mediante emenda constitucional. A jornalista Helena Chagas qualificou como estapafúrdia a ideia do governador do Rio Grande do Sul. Muito estapafúrdia essa ideia do governador de adiar as eleições no Rio Grande do Sul. Será que em 4 meses o poder público não consegue organizar um esquema de acesso do eleitor às urnas? Seria um atestado de incompetência total e um perigosíssimo precedente. Um prato cheio para os bolsonaros do futuro armarem contra a democracia e a institucionalidade. Vocês lembram que até durante a pandemia teve eleições? Eleição não se adia, minha gente, nunca. Escreveu Helena Chagas no X, no antigo Twitter. Gente, assim, ó, o Eduardo Leite, ele vem sendo chamado de Zelensky de Guaíba, Tchelensky, comparando ele com o cara da Ucrânia lá, né? E o cara da Ucrânia acabou o mandato dele ontem lá na Ucrânia. Ele adiou a eleição. Então, assim, mais uma para o Zelensky de Guaíba, né? Mais uma para o nosso Zelensky de Guaíba aqui. Em entrevista à Folha, Eduardo Leite deu demonstrações de preocupação excessiva com a briga de poder atualmente no Rio Grande do Sul. Ele disse que cabe à sua administração liderar o processo de reconstrução do Estado gaúcho. Leite ainda chamou o ministro Paulo Pimenta, nomeado chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, de preposto de Lula. Veja agora uma análise do experiente jornalista Moisés Mendes, um dos principais nomes do jornalismo gaúcho, sobre essa questão. Resumindo, para Moisés, Eduardo Leite está dando demonstrações de despreparo para liderar um momento tão importante como o atual na história gaúcha. Confira. Vou tirar aqui um pouco o Moisés Mendes, já vou trazer ele, porque o Moisés Mendes sempre é bom escutar, sempre é bom ouvir. Mas assim, o Leite está revelando despreparo total para ser governador do Rio Grande do Sul. Total, tanto pelas responsabilidades que a gente já analisou muito aqui no canal, no programa hoje a gente já analisou, já trouxe, né? Ele mesmo confessando aí que o governo tinha outras prioridades, né?
que não atender aos avisos meteorológicos, né? E assim, o que o Eduardo Leite fez até agora de concreto em toda essa questão do salvamento, da estruturação de abrigos para as pessoas, de ajudas humanitárias? Muito pouco, né? Muito pouco. O que ele tem feito é receber do governo federal e tentando fazer como que se os investimentos do governo federal e as ações do governo federal fossem dele. É isso que ele fez até agora. Tem essa empresa Álvares Marçal aí, que ele está contratando, que é um absurdo esse processo de contratação. Enfim, não tem preparo algum para enfrentar tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que o Moisés Mendes vai dizer aqui. Também uma prioridade de governo estadual, do governo federal, de todas as forças que estão envolvidas nisso tudo, no meio dessa briga de poder do Eduardo Leite, tentando rejeitar a participação do governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul. Uma coisa que não deveria ser questionada, né, Camila? Não pode questionar se o ministro Paulo Pimenta tem condições de participar, de ser o articulador do esforço como agente do governo federal aqui, agente do governo federal. Ele é o cara do Lula aqui no Rio Grande do Sul. O cara que tem autoridade, tem reputação, tem história para fazer o que ele está fazendo. Então, vamos respeitar a decisão do Lula de ter aqui no Rio Grande do Sul uma pessoa de confiança dele tratando da reconstrução do Estado. E vamos admitir, Camila, está mostrando esse meu artigo aí, eu quero que leiam, vamos admitir que o Eduardo Leite é um cara fraco para conduzir essa reconstrução e que ele vai ter que pedir ajuda de mais pessoas da sociedade civil, como se chama, né? Sociedade civil parece uma coisa vaga, né? Mas é todas as forças, não só econômicas, sociais, comunitárias, que possam contribuir para a reconstrução do Estado. Ele, como liderança, é uma liderança fraca, né? Isso já se sabe. Então, vamos parar com essa história de questionar a autoridade, a competência, a reputação, a capacidade de trabalho do Paulo Pimenta para participar da reconstrução aqui. Hoje, Camila, o Leite tem 2 entrevistas dele no Globo e na Folha. Não sei se nós podemos conversar disso aí. Podemos, devemos. Eu estava, inclusive, aqui lendo toda a entrevista que ele concedeu para a Folha. Parece aquele menino mimado, né, de que não quer que os outros apareçam, está brigando, né? Não fala literalmente a briga, mas ele briga com relação a querer esse protagonismo de de reerguer o estado do Rio Grande do Sul. No entanto, ele negligenciou, né? Na própria entrevista, ele fala que teve informações, né, dos estudos climáticos, mas que deu prioridade para outras frentes, que foi a fiscal nesse caso, né? Isso aí é a pior coisa que ele disse nessa entrevista. A entrevista, como tu disseste, é uma entrevista, as 2 entrevistas para o Globo e para a Folha, elas têm um tom colegial, né? Sim. Não é da maior autoridade do Estado, não é. E ele comete essa gafe de admitir que está preocupado com questões fiscais e não com outras prioridades, entre as quais as relacionadas com questão ambiental. Uma coisa que ele diz aí que é interessante, que eu acho que a gente tem que destacar, é que ele dá a entender, Camila, que quem está criticando as ações dele não é só as ideias, não são só as ideias, são as ações dele, ações destrutivas de da legislação ambiental. Ele dá a entender que essa crítica aponta com ele como culpado pela chuvarada. Ninguém está dizendo isso, Exato. Né? Isso é uma coisa colegial. O que está se dizendo é que ele é parte de toda a estrutura de ações destrutivas, não são negacionistas, vamos repetir de novo, Camila, né? Para ficar claro, ações destrutivas que ignoram todos os alertas em relação às questões ambientais. Não é questões ambientais só, questões sociais, questões de solo, questões de convivência, de tudo isso aí. Então, ele nessas entrevistas, ele fala essa bobagem que ele estava dando prioridade para a questão fiscal, né? Ele diz que o governo vive de outras agendas também, claro que vive, né? Mas essa questão era prioritária. Chama o Paulo Pimenta de preposto do governo federal de uma forma depreciativa. Depois lá ele entra nessa conversa do adiamento das eleições, que é uma coisa que é claro que pode ser considerada, mas não da forma como ele coloca. E aí, para mim, ele comete o maior erro da entrevista, que eu acho que ele trata com deboche, inclusive, essa questão, que é o desprezo dele pela inteligência do Rio Grande do Sul, não só nessa questão ambiental, em todas as questões de solo, de água, de árvore, de rio, de tudo
que tem relação com o que aconteceu aqui. Ele despreza os professores, os pesquisadores, os estudiosos, as pessoas que se envolvem de alguma forma em questão ambiental, que tem relação direta com questão social. Ele trata com maior desprezo nas duas entrevistas essa estrutura que tem aqui, da inteligência que tem aqui no Rio Grande do Sul, e que é decisiva para essa reconstrução. É típico do neoliberal, do negacionista, né? E realmente, ele despreza toda a inteligência, tanto que ele vai contratar essa Álvares Marçal, ao invés dos cientistas, dos professores, pesquisadores, engenheiros da URGS, que são os mais qualificados do Brasil, talvez. Então, o Moisés Mendes tem razão nesse ponto, e um ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, pessoal. Veja que o Eduardo Leite deu entrevista ao Globo, Jornal Globo, à Folha de São Paulo, e hoje, eu estou gravando aqui na segunda-feira à noite, né? Ele participou do Roda Viva. Ou seja, a imprensa está abrindo as portas para o Eduardo Leite, demonstrando como essa imprensa é entreguista e trabalha para que esses neoliberais estejam sempre com do domínio da narrativa. O senhor Eduardo Leite está com os espaços mais nobres da imprensa brasileira, mais nobres possíveis, para tentar dominar a narrativa em relação a essas questões tão fundamentais aí para o povo gaúcho. Tem que liderar o projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul é o governo federal. E o emissário do Lula aqui, emissário sim, o agente federal aqui, né? O ministro extraordinário que está cuidando disso é o Paulo Pimenta. Então vamos respeitar o Paulo Pimenta, né? Vamos ter a compreensão de que essa participação federal é decisiva e ela deve sim exercida com liderança, porque o Eduardo Leite não tem condições de ser o líder da reconstrução do Estado. Essas duas entrevistas aí são destruidoras nesse sentido. Quando ele deveria passar, Camila, para todos nós a certeza de que ele é o líder dessa reconstrução, o que ele diz ali é que ele era um cara preocupado com a questão fiscal, diante de todos os alertas do que poderia acontecer e acabou acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Tem toda a razão, né? O Moisés Mendes, agradecer aí a TV 247, utilizamos aí o Cortes 247, né? Com esses trechos aí da programação deles. Muito bom, muito boas reflexões aí do Moisés Mendes, além da possibilidade de a gente trazer essa absurda proposta do Eduardo Leite aí de adiar as eleições aqui no Rio Grande do Sul, né?